Nós vamos, como acontece sempre, né, estudar uma lição do livro Pensamento de Emmanuel, uma pergunta do Livro dos Espíritos, a de número, o item 886, do livro 3º, capítulo 11. A pergunta é a seguinte, o título também da lição é a prática do bem. E a pergunta é a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? É uma pergunta, né? Para todos nós. A resposta nos diz o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí Emmanuel nos traz, completa nessa pergunta, algo que também nos ajuda a entender melhor. Ele diz: dá, porém, de ti mesmo ao semelhante, em bondade, em serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém te revele faminto de proteção, de desculpa, de entendimento e de carinho. Então veja como a gente consegue adentrar, né, melhor nessa resposta, nessa pergunta. Emmanuel dizendo para a gente dar da gente, de ti mesmo, o que você tem, seus sentimentos bons, boas palavras, esperança, né? Isso é que podemos guardar para distribuir com todos. Reconforto, perdão, serviço em benefício do próximo. E aqueles que se revelam famintos, e a gente leva para o outro lado, dizendo a ignorância, né, dos nossos irmãos, às vezes até a nossa para com os outros. A gente não sente que o irmão está faminto de proteção, de desculpa, que a gente tem que desculpar, de entendimento e de carinho. A gente nunca leva para esse lado bom, né? A gente sempre ignora o outro. E Emmanuel continua dizendo sobre essa mesma pergunta, com esclarecimento bem acessível a todos nós. Ele diz: entendemos no ensino da codificação e na palavra de Emmanuel que, em resumo, caridade é prática do bem, a favor de nós e dos outros, preservando-nos assim de todos os males que nos possam prejudicar a marcha ascensional. Então, a caridade nos ajuda a crescer espiritualmente, a aproximarmos mais de Deus, né? A caridade, nos diz Emmanuel, é amor. E a gente, às vezes, questiona, né? O que é caridade? É amor, é você sentir amor pelo outro, desculpar o outro, compreender o outro, né? Tudo quanto se possa identificar com os ensinos de Jesus deve ser considerado caridade. Tudo que Jesus nos ensinou significa caridade. Os benefícios da caridade, como sinônimos de prática de amor, têm para os espíritas um sentido diferente, eis que transcende os limites normais da interpretação humana. E para nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, já estamos estudando, transcende essa caridade que a gente vê, né, no campo da matéria. Ela é muito maior, ela é muito mais benefício que podemos imaginar. A caridade, em função da lei de causa e efeito, abrange todas as etapas do aperfeiçoamento espiritual. Passado, presente, erraticidade, aí abre aspas, período entre uma desencarnação e a próxima reencarnação. Esse período de erraticidade significa esse período de uma desencarnação até a próxima reencarnação, se fica no mundo espiritual. E há futuras reencarnações. Então, quando nos encontramos fora do corpo físico, na erraticidade, nós estamos aguardando uma reencarnação próxima ou futura,
né? Mas estamos aguardando voltar ao corpo físico de novo. O bem que fizermos hoje, olha só, o bem que fizermos hoje, assim nolo ensinam os instrutores espirituais. Será nosso advogado amanhã, em qualquer parte. Veja bem, né? Ninguém vai falar em nosso benefício. O próprio bem advoga as nossas causas. Ele nos protege. Analisemos, pois, os benefícios do amor, no seu mais amplo sentido. Nenhum de nós está no mundo pela primeira vez. Nenhum de nós estamos aqui pela primeira vez. Todos os seres encarnados aqui na Terra viveram outras existências. Lutaram, sofreram, erraram, acertaram, distribuiu benefícios e prejuízos em existências mais ou menos remota, não muito atrás, né? Bem próxima, né? Então, veja bem, ninguém reencarnou perfeito. Às vezes a gente, né, que tem a perfeição que ainda não tem condições. Ninguém reencarnou perfeito. Todos nós palmilhamos os caminhos mais escuros da evolução. Todos nós. Criados, abre aspas, simples e ignorante, fecha aspas. Penetramos pelo uso do livre-arbítrio no cipoal dos mais sombrios equívocos do coração. Então já erramos muito, né? No campo do amor, no campo de vibrações que usamos o nosso órgão, o coração, nós já estivemos em equívocos muito grandes, em períodos de sombra da nossa existência. Sem embargo das claridades que fazem já em nosso roteiro, e já temos muita claridade, né? Mercê da luz do Evangelho e da sublimidade da doutrina dos Espíritos, somos ainda almas em processo de redenção e aperfeiçoamento no trabalho em favor de nossos semelhantes. Viemos do passado, nos diz Emmanuel, na recomendável, e em vidas viemos de passado nada recomendável, viemos de passado nada recomendável, em vidas que se foram, em que a tônica de nosso comportamento foram infrações continuadas à lei do amor. Vivemos nessa infração sempre, em todas as existências, né? Continuadas à lei do amor, com as quais criamos adversários. Por isso hoje nós sofremos, né? A presença desses irmãos. Sofremos não, agradecemos a Deus, a Jesus, né? Por nos permitir a presença desses irmãos. Adversários, surgindo com eles animosidades e rancores, que naturalmente transpuseram as linhas da normalidade, convertendo-se em ódio. Veja bem, toda a nossa vida, o nosso passado, né, sofrendo infrações, fazendo com que vivêssemos em desfavor da lei de Deus, a lei do amor, nessas infrações continuadas em toda a existência, nós criamos adversários, sofremos hoje a presença desses irmãos com animosidade contra nós, rancores do que fizemos a ele, que naturalmente transpuseram-se da linha da normalidade, convertendo-se em ódio. Saíram da normalidade, tanto ódio que tem de nós, porque a gente já
atravessou por esses milênios, né, de existência em existência, nas infrações contra a lei de Deus, lei de amor. Se viemos, aí Emmanuel diz, se viemos, pois, de pretérito delituoso, por certo contraímos débitos na semeadura do mal. Os compromissos e vinculações do passado vigiam-nos. Veja bem, os compromissos, né, e vinculações do passado, vigiando-nos sempre, estão sempre presentes, né? Assim de perto, estejamos ou não, mesmo que não estejamos num aparelho físico, fora do corpo, está junto conosco todas as nossas infrações diante da lei de Deus, por via de imanente justiça. É a lei de Deus, é a justiça divina se fazendo presente. E vejamos bem o que diz aqui mais na frente. Os compromissos vinculados do passado, não, aliás, esse eu já li. A prática do bem no presente, então já que conquistamos vários erros do passado, esses erros e esses males criados por nós, eles estão junto a nós, mesmo no aparelho físico, quando estamos no corpo físico ou fora dele. Estão sempre presentes, por via de imanente justiça. É a justiça divina se fazendo presente. Não nos afastamos dos erros que cometemos. Temos que cumprir as nossas tarefas. A prática do bem no presente traz em si mesmo os mais sadios efeitos para nós. Aí a gente vai analisar o que é o bem, né? Porque dentre tantas infrações cometidas nossas de existência em existência, a prática do bem no presente traz em si mesmo os mais sadios efeitos para nós. E diz Emmanuel, interrupção de hostilidade, geradoras de novos débitos. Olha aí, podemos interromper, paralisar com tantos débitos, né? Podemos, mesmo que não paguemos tudo, mas que possamos estar estacionados, não contraindo tanto débitos para as nossas vidas, gerando débitos e débitos, né? Ressarcimento de dívidas com o bem praticado a adversários de ontem ou mesmo a não adversários. Olha só. Não há, diz Emmanuel, então ele diz um pouquinho antes, reconciliação com os verdugos ou vítimas. Não há quem não comova ante, abre aspas, o homem bom, fecha aspas. Então, o amor que podemos transformar na nossa vida, o nosso coração, não tem quem não se comova quando um de nós aqui na terra somos bons. Nos diz aqui Emmanuel, não há quem não se comova ante o homem bom. Quem se confia ao apostolado do bem, substituindo os sentimentos malévolos pelos mais puro amor ao próximo, sensibilizará adversários ferrenhos, que os espreitam no plano invisível, podendo transformá-los mais tarde em amigos valiosos. É muita coisa o bem, né? Nos traz muito bem para todos nós. Experimente descrer da máxima, o amor cobre a multidão de pecados, aquele que duvidar. Conclui-se assim, com vista ao reajuste de enganos cometidos do passado, quão salutar é a prática do bem no dia que passa, no hoje, no agora, né? Estamos aqui estudando, encarnados, e com certeza a maior parte de desencarnados já fora do corpo,
que estão nos vigiando, nos cuidando, né? Porque temos dívidas de amor com esses irmãos, estão presentes e também aprendem, né, as lições do Evangelho. Porque essa é uma lição do Evangelho para nós, é uma explicação de uma pergunta, nos traz grandes conhecimentos. Então, conclui-se assim com vista ao reajuste de enganos cometidos no passado. Quão salutar é a prática do bem no dia que passa, e com vista ao presente, evidentes são os benefícios da prática do bem. Eis o que deduzimos em boa doutrina. Então, temos condições de superar, né? Porque se temos conosco, nos vigiando, irmãos fora do corpo, aos quais devemos o amor, a prática do bem agora supera tudo que já fizemos, né? Podemos não pagar todas as nossas contas, que são grandes, né, no campo do amor, mas vai amenizar, como nos diz aqui Emmanuel, interromper a hostilidade, deixar de gerar mais débitos para nós, pelo menos vamos estacionar nesse nível, né, de não nos comprometer tanto. Então, veja bem, em primeiro lugar, falaremos da paz da consciência. Fazer o bem nos traz paz à consciência, né? A paz da consciência. Em segundo, do que representa o amor como recurso autopsicoterápico. Veja bem, a nossa cabeça funciona diferente, a nossa mente, né? Tudo em nós vai modificar, porque ele nos representa, o amor nos traz recursos autopsicoterápicos. Podemos agora mudar toda a nossa vida. Só tem paz de consciência, nos diz Emmanuel, em um dos mais transcendentes tesouros que o ser humano pode conquistar, quem vive para o bem, quem não pratica o mal. Esse tem paz na consciência. Por isso estamos aqui na Terra todos, né? Passando por grandes dificuldades, junto à presença de irmãos aflitos e também necessitados como nós, porque a gente ainda não acordou para só fazer o bem, pensar no bem, falar no bem, agir no bem, sentir, né, o nosso coração, usar o nosso coração para emitir bons sentimentos e envolver os outros. Além da paz da consciencial, construiremos ainda preciosa amizade espiritual com encarnados e desencarnados. Olha o bem valioso que é, né? Quem ama o próximo defende-se contra o assédio dos desencarnados. Vamos cuidar, né, do nosso coração, porque às vezes o que emitimos de má sentimento atrai corações que estão também em vibrações conosco. E não são maus, mas entraram em sintonia com a nossa sintonia de sentir, de pensar, né? E de agir, e por isso passamos mal muitas vezes, sentimos desanimados, desacreditamos de Deus, de nós mesmos, de Jesus que está presente conosco, dos nossos benfeitores, porque entramos em sintonia diferente com irmãos também que estão sintonizados com o mal. Quem ama o próximo defende-se contra o assédio dos desencarnados menos felizes, nos quais pode, inclusive, despertar simpatia edificante. Veja bem, o bem é, por conseguinte, valioso recurso autopsicoterápico que merece ser experimentado pelo encarnado. Devemos buscar fazer o bem, para a gente, né, experimentar esse bem-estar, essa paz de consciência. O bem é, por conseguinte, valioso recurso autopsicoterápico que merece ser experimentado pelos encarnados. Muitas criaturas, possivelmente a grande maioria, são recebidas. Olha só que bênção a gente saber disso. Muitas criaturas, possivelmente a grande maioria, são recebidos no mundo espiritual, quando a gente sair do corpo,
após o trânsito da desencarnação, justamente por entidades que transitaram pela Terra no anonimato e que foram alvo de ação caridosa do recém-desencarnado, né? Podemos desencarnar e encontrar com aqueles corações que também podemos enxugar as suas lágrimas, podemos falar uma palavra de conforto, de refazer seu ânimo, e aí nós vamos ser recebidos, não por Jesus, mas por esses corações, que Ele vai permitir nos receber na vida espiritual, ao sairmos do corpo físico. Diz mais Emmanuel, as repercussões da prática da caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão às ofensas, alcançam sem dúvidas as futuras reencarnações. O bem que fazemos hoje vai somar em todas as nossas reencarnações futuras. É uma bênção, né? Além de assegurar-se na fase da erraticidade, olha só, a segurança que nos traz, além de assegurar-se na fase da erraticidade, uma vida liberada de sintonias com entidades inferiores, já podemos nos libertar, já na erraticidade, saímos dessa sintonia com entidades, irmãos nossos inferiores. O espírito terá oportunidade, quando se revestir do novo corpo, de construir, ao invés de simplesmente reconstruir. Olha a diferença, construir e reconstruir. Então, se usarmos da verdadeira caridade, né, como nos ensina Jesus, nós podemos ter uma liberdade de vivermos no mundo espiritual, fora do corpo, já sem essa sintonia com entidades inferiores. E na próxima encarnação, nós podemos construir mais bem, mais coisas boas na nossa vida, ao invés de simplesmente reconstruir o nosso passado. Que é muito melhor construir do que reconstruir, né? Reconstruir significa que erramos e agora temos que reconstruir. Então é melhor construir. Embora reconheçamos que construir enganos e desastre do passado constitui meritório esforço do homem, muito mais importante, e passa ele a construir com o bem os fundamentos de sua e da felicidade de todos. Olha que bênção. Terá reencarnações isentas, olha só, isso aqui Emmanuel está passando dos benefícios que podemos receber quem pratica o bem. Terá reencarnações isentas de compromissos dolorosos. Aquele que, ao invés do ódio, cultive o amor. Muita coisa boa, né? É da lei quem planta, colhe. O que significa confirmar a sentença de Jesus de que cada um receberá de acordo com as suas próprias obras. E Emmanuel nos explica aqui de uma forma bem fácil, para que a gente possa dar esse despertar rapidamente, né, em nós mesmos para a construção do bem. Ele diz assim: assim sendo, em conclusão, podemos esquematizar o assunto na seguinte forma. Aí ele coloca A, B, C e D. A A, ele diz assim: débitos de ontem, mais omissão do bem hoje, repetição da experiência amanhã. Veja bem, débito de ontem, mais omissão do bem hoje, repetição da experiência amanhã. B, débitos de ontem, mais débitos de hoje. Amanhã, comprometido e torturado. É muita coisa, né? A C, débitos de ontem, mais prática do bem hoje, vida equilibrada amanhã. A D, créditos de ontem, em outra existência. Nós já trazemos às vezes créditos, né? Pela prática do bem,
mas crédito de hoje, pela exemplificação do amor, amanhã iluminado o futuro redimido. A bênção é muita grandeza para nós, né? Devemos aproveitar enquanto estamos no corpo físico, não reclamar das dores, das dificuldades, mas sabermos que nós estamos passando pela melhor oportunidade da nossa vida, de refazermos e de criar condições para o futuro que nos vai trazer equilíbrio e redimir, né, as nossas faltas. Ele termina dizendo o capítulo assim: este capítulo, de real interesse para todos nós, todos devemos nos interessar em guardar conosco esses ensinamentos, deve ser fechado com a chave de ouro do ensinamento de Jesus. Reconcilia-te com o adversário, enquanto estás a caminho, no que em doutrina espírita significa: aproveita a presente encarnação para corrigir os desacertos espirituais de ontem e mesmo de hoje. Então, nós temos aqui uma grande oportunidade de refazermos, não de lamentarmos, não de chorarmos, não de buscarmos em desespero, né? Pelas nossas aflições, pelas nossas dores, muitas vezes perder a oportunidade da reencarnação. Estamos com toda a possibilidade de nos refazermos agora. Vamos então a uma leitura do Evangelho Fonte Viva, a de número 60. É Jesus falando conosco. Lucas, quem anotou, capítulo 11, versículo 41. E o título da lição é Esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Segunda lição, o que tem de ti. Essa é a melhor dádiva, né? A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamento especial. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Detemos os bens materiais por algum tempo, mas o que temos dentro de nós, no campo, né, do perdão, da compreensão, do amor verdadeiro, esse é o que temos. Se não temos, estamos prejudicados por nós mesmos, né? A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revelem, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daquele que distribui pão, agasalho, remédio, socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Então, Jesus não menospreza nenhuma das nossas dádivas, né? Ele nos diz aqui que devemos não nos esquecer, né, do bem que faz também aquele que distribui pão, agasalho, remédio, socorro para o corpo, né? Estamos aprendendo, quando estamos distribuindo nesse campo aqui, material, estamos aprendendo a solidariedade e ensinando àqueles que veem, né, as ações de quem é solidário. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertence. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recurso aos homens, segundo o mérito ou a necessidade de cada um. Não esqueçamos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos, olha só, o que Emmanuel traz para nós também aqui, fazermos esse questionamento a nós mesmos.
que temos de nós próprio para darmos? Ele pergunta. Cada um, né? Estamos aqui nos questionando. O que temos de nós próprio para dar? O que eu tenho? O que eu trago comigo? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Será que as minhas emoções são transmitidas aos outros para também desanimar, desesperar, criar aflições em corações? Devemos nos perguntar, né? Que reação provocamos no próximo? Qual é a reação quando nos aproximamos de alguém? Será que nós estamos emitindo bom sentimento? Porque o outro recebe. Então, que emoção estamos provocando no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária, aqueles que a gente convive mais conosco. O que estamos distribuindo com esses companheiros de luta diária? Nervosismo, inquietação, revolta, né? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? O que está guardado aqui, né? Em nós. Qual é o estoque que temos? Paciência, compreensão, amor fraternal ou não, né? Que tipo de vibrações espalhamos? Que pensamento temos? Porque o nosso pensamento espalha, né? Ele atinge os outros que estão na mesma sintonia e nos atinge também, os dos outros. Então, que tipo de vibrações estamos espalhando durante a nossa vida? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorriso barato. Não precisa ficar rindo, né? Porque a gente está de bem com a vida, está emitindo bom sentimento. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amelhar em nosso espírito reservas de boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade, de entendimento que o Mestre nos confiou, em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe de nós. Porque emitimos à distância sentimentos, pensamentos, né? Vai longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa que se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. Veja bem, é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa. A gente às vezes faz uma distribuição tão maravilhosa, né? Alimenta muitos corações, distribui roupa, mas a gente não esquece daquele que magoa a gente, está guardado, né, irmão Wilson? A gente não esquece. Então é reduzido o bem, esse bem, né? Aqueles que não dispõem de servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância, né? E diante da ignorância nós temos que ser luz, porque ignorância é desconhecimento, é treva, é escuridão, né? O aviso do instrutor divino nas notações de Lucas significa: da esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidades de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênção de felicidade é trabalho, paz, confiança e sempre a dádiva maior de todos. É sempre a dádiva maior de todos. Porque o que fazemos aos outros volta para nós, né? Então, o bem que fazemos também recebemos. Ele volta para nós. Devemos analisar, né? Nos perguntar o que estoque de sentimentos nós temos. Por que estamos sofrendo? Está dentro de nós. As respostas estão dentro de cada um. Vamos analisar quando adoecemos, quando estamos do jeito que estamos, o que nos aconteceu, como estávamos de depósito de sentimentos, se eram bons
se não eram bons, como estávamos vibrando no bem de todos ou egoisticamente só para nós. Esse é o que temos. Vamos guardar sentimentos bons, vamos depositar no nosso coração os melhores possíveis sentimentos no bem e realizar esse bem através do pensamento, emitindo aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, porque os desencarnados, eles sentem as nossas vibrações, ele conhece o que estamos pensando, porque estamos na mesma frequência, né? Então vamos elevar a nossa frequência, aí nós vamos conseguir ajudar-nos e ajudar os nossos irmãos. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, vamos elevar os nossos corações e pedir a Jesus que nos socorra nesses momentos difíceis que passamos, todos nós, porque esquecemos, Jesus, de que somos endividados no campo do bem. Diante das leis de Deus, como nos diz o Evangelho da noite, somos infratores que em várias existências cultivamos os desvios na vivência da Tua lei, a lei de amor aos nossos irmãos. Que possamos ser aqueles corações agora em que, preenchidos de amor, possam também envolver corações queridos que estão nos vigiando, que convivem conosco, que buscam ver em nós a nossa transformação espiritual. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, mas também te dizemos, ajude-nos para nos esforçarmos e crescermos espiritualmente no campo do bem. Abençoe os nossos irmãos presentes, aqueles que não puderam estar conosco, fisicamente, espiritualmente, os nossos benfeitores que estão nos trazendo força e coragem para vivenciarmos o Teu Evangelho. Fica conosco, ajude-nos a estar contigo, Jesus. Que assim seja.